Então, beleza, pessoal. Vou compartilhar a tela só para dar uma introdução aqui. Conteúdo. Só quero que vocês confirmem se estão vendo quando eu colocar ela em tela cheia. Estão vendo a tela? Tô vendo, professor, tô vendo. Eu vou colocar ela em tela cheia, quero ver se vocês continuam vendo ela. Dá de ver ela em tela cheia? Dá sim, professor, dá de ver sim. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Continuando na aula passada, linguagem de programação, eu preparei esse material aqui para a gente dar uma continuidade no conteúdo da outra aula. Deixa eu ver se ficou uma. Vai ser 2 páginas aqui, deixa eu configurar melhor aqui. Uma página. Beleza? Então, tem toda uma questão que foi dita na aula passada sobre motivação, questão do porquê da linguagem de programação, o que é uma linguagem de programação. Né? Então, a gente vai ver aqui, inicialmente, agora, os princípios, né? Ou seja, alguns fundamentos de linguagem de programação. Então, uma coisa que é importante de se entender sobre a linguagem é o vocabulário. Tá? Ou seja, toda a parte estrutural dela, o significado. Tá? E nisso a gente consegue dividir essa parte em 3 categorias. Tá? Que é sintaxe, semântica e nomes e tipos, né? Que a gente pode chamar, ou parte léxica, tá? Que é relacionada a nomes e tipos. Então, assim, quando a gente fala de linguagem de programação, tá? Se falando de linguagem, a parte estrutural dela a gente consegue dividir em 3 categorias, ou seja, parte estrutural. Léxica, sintática e semântica, ou seja, sintaxe, parte léxica, que é de nomes e tipos, e semântica. O que vem a ser isso? Tá? Esse conteúdo aqui eu estou passando, ele vai ser contemplado, toda essa apostila, nas 2 primeiras avaliações. Tá? Ele vai ser... inicialmente aqui é só um conceito elementar, mas vai ser mais trabalhado. A gente não vai forçar tanto essa parte aqui, porque a gente vê nela em compiladores e linguagens formais, que é mais um formalismo. Mas é só para a gente entender o que é a parte da sintaxe da linguagem de programação. Então, vocês começaram a fazer algoritmo. Quando esquecia um ponto e vírgula, tinha um erro de sintaxe, correto? Então, Correto. isso é parte sintática. Então, o que a gente fala? A sintaxe de uma linguagem ela descreve o que constitui a parte estrutural. Ou seja, o que pode se colocar é como se fosse uma estrutura de frase, uma gramática de uma linguagem normal, como o português. Eu não posso pôr o verbo antes do sujeito. Então, aqui, ó, como que é a gramática para se escrever um programa em uma determinada linguagem? Quais são as palavras que pertencem a essa linguagem? Quais são os símbolos? Então, é dentro da sintaxe que a gente vai conhecer essa estrutura. Já na parte léxica, ou de nomes e tipos, tá? Vocês vão encontrar bastante esse nome aqui, léxico, análise, léxica, que está relacionado a nomes e tipos. Da mesma forma que, como nas outras linguagens, o termo léxico denota formação de palavras, aqui é a mesma coisa, ele dá a ideia de uma constituição dos nomes de uma linguagem, das palavras de uma linguagem, ou seja, o vocabulário de uma linguagem de programação, tá, inclui esses nomes, ou seja, então, essa parte ela é estruturada para nomear variáveis, funções, classes de parâmetros. Por quê? Porque nome de variável, ela muda, cada programador usa seus próprios nomes, usa seus nomes de classe próprios, seus parâmetros, funções, tá? E para que aquilo pertença à linguagem, ela tem que seguir aquele conjunto de regra na formação da palavra, que os outros são palavras reservadas, por exemplo, o if, o else, essas palavras já existem. Então, as palavras que não existem, elas fazem parte dessa formação de nomes e tipos que a gente chama de análise léxica. Só um minuto aqui.
Um gatinho aqui. Beleza? Então, assim, existem essas três categorias. A primeira, não importa geralmente a ordem aqui entre léxico e sintático, é só para a gente mostrar o que é, tá? Mas inicialmente a gente forma as palavras. Então, dentro de uma linguagem de programação, importante para se tomar nota. Parte léxica é o vocabulário, é a formação das palavras, tá? Nome de variáveis, de funções. Tá? Alguns tipos de linguagem denotam tipo de valores que os programas podem manipular. Tá? Podem ser simples, complexos, estruturados. Tá? Isso é questão de tipos. Aí, entre os tipos simples, a gente conhece, vocês usaram, inteiros, decimais, booleanos, caracteres. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza? Tipos estruturados, eles podem... O que é um tipo estruturado? Tá? Então, assim, só para ficar mais claro aqui. Dentro dos tipos aqui, da parte de tipos, identificação e identificação dos tipos, a gente vai ter o que chama de tipo primitivo, ou os tipos simples, né? Esses são os tipos que as linguagens, provavelmente a maioria das linguagens, já implementam nativamente. Então, quando você cria uma variável, o professor pede para fazer uma soma, uma variável de valores inteiros, decimais. Esses tipos são chamados de tipos primitivos, ou tipos básicos. Tá? Existe um tipo que é chamado estruturado, que ele é formado a partir de um tipo básico. Aí um exemplo claro ali é string de caracteres. Tá? Por que que é um estruturado? Porque, vocês lembram, em C, não existe o tipo string. Tem inteiro, tem float, tem char. Quando eu quero usar uma palavra, caractere, ele admite apenas um caractere, tipo char. Eu preciso criar um vetor, por exemplo, para armazenar esses caracteres, uma quantidade específica de caracteres. Então, o tipo estruturado, um exemplo claro, é string. Ou seja, ela é um tipo formado a partir de tipos primitivos, ou seja, vários caracteres. Um vetor é um bom exemplo. Tá? Existem outros, listas, árvores, tabelas e outros tipos mais complexos. Tá? E podem ser formados a partir de tipos básicos ou de outros tipos estruturados. Tá? Aí, voltando, existe uma outra categoria que a gente vai falar aqui, é uma abordagem, isso aqui é só uma introdução, né? Que é a parte semântica. A semântica, ela vai tratar do sentido, ou seja, o significado de um programa. Tá? A gente pode dizer que o significado de um programa vai ser definido pela semântica. Isso quer dizer o quê? Que, da mesma forma que a gente tem dentro de uma linguagem de comunicação padrão, como o português, uma frase, ela precisa expressar uma verdade, ou uma informação, alguma ideia. Então, eu não vou criar frases usando palavras aleatórias, sem sentido. Por exemplo, bom gato, rato comeu cerveja. Não tem nenhum valor ali. Eu só simplesmente repetir palavras, embora elas pertençam ao meu dicionário português, são palavras que existem, não faz sentido. Então, a parte semântica de uma linguagem de programação, ela tem essa finalidade de verificação se faz sentido, se é coerente ou não o que o programador está escrevendo. Tá? Então, quando se escreve um programa, a gente tem que entender ideias básicas, tá? Como o que se espera que aquilo faça. Tá? Ele tem um exemplo de atribuição sobre as variáveis de um programa. Tá? Eu dei esse exemplo na aula passada, parte semântica lá, eu tratar A igual a B. Melhor, X recebe A mais B. Isso é válido, porque é uma expressão convencional, até inclusive funcional, matematicamente falando, mas semanticamente falando, ela é válida? Ela poderia ser válida se os tipos das variáveis, por exemplo, x é igual a mais b, fossem equivalentes. Então, tudo fosse inteiro. Se eu vou tentar somar uma letra com um número, provavelmente não faz sentido. Então, isso é a parte semântica. Tá? E a gente vai ver também,
essa aqui vai ser para a terceira prova, tá? Essa parte de paradigmas. Os paradigmas são como uma sistematização, digamos assim. Ou seja, um padrão, um guia, alguma coisa que te norteia a uma forma de desenvolver alguma atividade. Então, o paradigma de programação, a gente pode dizer, a gente pensa ele como sendo um padrão para se resolver problemas relacionados a um determinado gênero de programas e linguagens. Então, para um determinado tipo de programa, um tipo de linguagem, existe um paradigma diferente. Então, se eu tenho a necessidade de desenvolver alguma solução de software que passa elementarmente, digamos assim, falando assim, o grosso, muito, não só o básico, ali, o elementar, que tudo dependa de cálculos flutuantes, a parte científica, a física. Então, existe um paradigma mais adequado para que eu desenvolva aquilo. Tá? Se eu quero representar um software, uma ideia mais tradicional, uma coisa assim do mundo real, eu consigo implementar usando conceitos, vai haver um paradigma mais específico. Então, para cada tipo de programa, existe um paradigma específico. E em cada paradigma, a gente tem também as linguagens. Né? Então, os principais paradigmas de programação são programação imperativa, programação orientada a objeto, programação funcional e programação lógica. Né? Obviamente, existem linguagens que suportam mais de um paradigma. Um exemplo é o C++, que é tanto imperativo quanto orientado a objeto. Vamos lá aqui. Aqui tem um modelo de... Esse desenho é um modelo de arquitetura computacional muito utilizado, PC, praticamente. Né? A arquitetura von Neumann. A gente tem ali uma entrada e saída de dados. Eu tenho uma manipulação disso, programas, tá? Variáveis. A ideia aqui da arquitetura de von Neumann é a disposição, a forma de entrada e saída do processamento. Então, eu tenho ali conectado memória, processamento tem a ULA, tem a aritmética, lógica, unidade de controle. E esse é o modelo adotado na maioria dos computadores pessoais. Isso tem uma finalidade específica, a parte de arquitetura, isso é uma representação de como seria essa comunicação a nível físico. Pensa lá na placa-mãe, lógica, coisa assim. Então, isso influencia na forma que eu vou programar? Influencia. Tá? Por exemplo, na programação imperativa, tá? A gente diz que a programação imperativa é ordenação pura. Então, uma frase imperativa, ela remete a uma ordem. A programação imperativa, ela é exatamente isso que você está ordenando, instruindo o computador ao que ele deve fazer. Então, é um paradigma mais antigo, tá? Ele está fundamentado nesse modelo computacional, tá? Que é uma representação arquitetural, chama arquitetura de von Neumann. Tá? Então, nesse modelo, tanto o programa quanto as variáveis elas são armazenados juntos. Tá? Isso tem uma finalidade específica. Tá? E o programa vai ter uma série de comandos que a gente vai extrair dentro de uma... Não é extrair, compactar, mas a gente consegue acessar, ou solicitar que a unidade lógica aritmética execute algum cálculo, né? Então, nossos comandos eles são convertidos para que possa fazer esses cálculos, aí faz registro, deslocamento, atribuição de valores, variáveis, pegar coisas de entrada, redirecionar, colocar em saída, e outras séries de fatores. Então, na programação imperativa, eu estou dizendo, basicamente, instrução a instrução que deve ser feito. É como a gente geralmente aprende algoritmo, o primeiro contato com programação, a gente aprende algoritmo de uma forma
imperativo, mesmo que a gente não saiba qual que é esse paradigma. Tá? É um outro paradigma orientado a objeto, que a gente vai verificar um pouco mais no final, que ele tem uma ideia, fornece um modelo para que a gente consiga descrever as coisas como objetos, tá? Tentando simular algo parecido com o mundo real. Por exemplo, se você quer fazer um programa e descrever uma garrafa, então você vai dizer que essa garrafa é um objeto. Então, esses objetos eles podem se comunicar, né? Passando uma característica inerente é a troca de mensagens entre objetos transforma o seu estado. Então, por exemplo, eu tenho o objeto garrafa. Então, eu crio uma estrutura de garrafa. A gente fala de criar, falar uma garrafa, ela tem que ter tantos ml, a abertura da boca tanto, a tampa assim, a cor assim, vidro, tipo transparente. Tá? Então, tudo que a gente consegue olhar, por exemplo, no mundo real, pensando na garrafa, eu vou tentar trazer para o mundo computacional. Então, a gente vai buscar essas características. A gente vai chamar aqui de atributos. Então, na orientação objeto, a gente trata os elementos como objetos e busca identificar, trabalhar com seus atributos. Da mesma forma que a gente trabalharia na vida real. Tipo o mouse. Qual atributo? Cor, tamanho, quantidade de DPIs. Então, nesse sentido, a troca de mensagem permite que objetos de dados se tornem ativos em vez de passivos. Então, essa é uma característica importante que ajuda a identificar melhor a programação, orientação objeto da imperativa. Então, a gente consegue distinguir bastante isso. Aí tem características específicas, né? A orientação objeto, que a gente vai ver quando for ver orientação objetos, que é herança, polimorfismo, passagem de mensagens, entre outras coisas. Tá. Aí algumas linguagens orientadas a objetos, e tem um exemplo, Java, C++, C Sharp. Tá. Existe um outro tipo de programação, outro paradigma, que chama paradigma funcional. Ela vai modelar problemas, ou seja, os problemas computacionais como funções matemáticas. Então, assim, eu vou ter várias funções para que eu consiga modelar um determinado problema. Então, eu tenho uma coleção de funções, então, ou seja, eu tenho ali uma entrada, que é um domínio, e um resultado, que a gente vai chamar de faixa, imagem. Então, baseado em função mesmo, semelhantemente. Né? Então, a programação funcional, ela existe algo que separa a programação funcional das linguagens que tem comando de atribuição. Tá? Ou seja, as linguagens que implementam o paradigma funcional, elas também interagem usando o que a gente chama de composição funcional, condição e principalmente recursão, que nas linguagens funcionais é muito importante. A gente vai ver se linguagens implementam função recursão, mas na língua funcional ela é muito utilizada. Tá? Aí existem linguagens funcionais, Lisp, Scheme, Haskell, YAML. Só que existem hoje linguagens mais modernas, linguagens interpretadas, script, que implementam também o paradigma funcional. Tá? E a programação lógica, que é chamada de programação declarativa, a gente modela um problema declarando qual resultado a gente quer obter. Tá? Então, ao invés de como ele deve ser obtido. Quando a gente faz imperativamente, a gente vai guiando através dos passos. Na declarativa, a gente basicamente vai falar o que se espera. Tá? Então, essas linguagens são chamadas de linguagens baseadas em regras, já que as declarações elas são mais parecidas com restrição do que como uma sequência de comando. Então, essas são coisas, regras, a gente vai descrever regras. Tá? A programação lógica, ela tem uma forma que a gente natural de expressar o não determinismo. Então, o que vem a ser isso? Por ser baseado em uma notação que eu vou dizer, tipo, o que eu espero de um programa, existiriam N possibilidades de se chegar àquilo. Concorda? Tá? Como se eu falasse, faça um algoritmo para
calcular a média de um aluno. Então, cada um pode fazer de uma forma, embora talvez a conta seja a mesma. Mas eu não especifiquei, pode ser a média aritmética, ponderada, então, enfim. Dentro do paradigma lógico, eu construindo um modelo que eu espero obter, não se sabe, digamos assim, tipo, é uma forma exclusiva de se chegar àquele resultado. Então, isso é uma forma clara de se mostrar o não determinismo. O que vem a ser o não determinismo? Exatamente esse conceito de não existir um único caminho para se chegar àquele resultado. Então, a programação lógica, ela evidencia isso. Então, não determinismo, ou seja, não existe imperativamente. Eu não preciso de dizer todos os passos para que se eu obtenha um determinado resultado de um programa. Então, principalmente isso é apropriado em situações que as especificações não estão completas, né? Aí uma linguagem bem famosa é o Prolog. Uma coisa importante, vamos falar de linguagem de programação. A gente está estudando aqui a parte conceitual. Isso aqui trata de uma introdução à linguagem. Mais ou menos o que está por trás de uma linguagem de programação, não está tratando do uso. Tá? A gente tem que considerar, suponhamos que nós fôssemos desenvolver uma linguagem, ou que vai estudar alguma linguagem, tentar implementar uma nova função, uma nova biblioteca, alguma coisa assim, contribuir com alguma, a gente precisa entender o que está por trás de uma linguagem. Então, em relação ao projeto de é importante que a gente conheça quais são as coisas que a gente tem que levar em consideração, ou seja, quais são as restrições do projeto. Existem algumas restrições, né? Existem várias. Quais são as principais, por exemplo, que limita a construção de uma linguagem, um projeto de uma linguagem. A arquitetura, configuração técnica, os padrões e o sistema legado. Por que que isso parece não ser muito interessante, mas é fundamental? Por quê? Por exemplo, lembra lá da arquitetura von Neumann, que mostrou aqui no exemplo assim, foi mostrado isso aqui, o modelo computacional? Isso aqui está relativamente dentro da programação imperativa, esse modelo foi amplamente utilizado, é super compatível. Tá? Então, é importante a gente considerar a arquitetura. Então, tem restrições. Por exemplo, existem arquiteturas como RISC, que eu não consigo executar alguns tipos de programa de forma convencional. Então, tem um limitador ali, que é a arquitetura. Então, a linguagem tem que ser desenhada especificamente para aquele tipo de arquitetura. Da mesma forma, um dispositivo embarcado, tá? Quer vir assim, um celular, um smartwatch, então, talvez algum modelo de computador de bordo de veículo, de um avião, ele tem arquitetura, então, para se eu possa facilitar, né, a obtenção de êxito, projeto de uma linguagem, eu tenho que considerar essa arquitetura, porque ela vai ser fundamental na hora de implementação. Então, a arquitetura, esse é um fato que o autor que eu me baseei, ele diz que é tanto quanto uma benção quanto uma maldição. Tá? Uma benção porque uma linguagem bem projetada, ela vai trazer muita utilidade, tá? Melhorar muito a utilidade do computador com relação ao domínio de aplicação, ou seja, eu vou possibilitar a criação de vários tipos de programas para todas as áreas, para educação, para engenharia, não sei o que, do que for possível. Né? Já não é tão bom porque, ele dá um exemplo ali, que a maioria dos projetos das últimas décadas são limitados pela ideia da arquitetura do modelo von Neumann. Então, as linguagens, elas tendem a seguir esse padrão. Talvez é um limitador ali. Tá? A parte de configuração técnica, tá, que é uma dos pontos também, ela não deve ser deixada de lado. Então, as linguagens são restritas não apenas por limitadores da parte de arquitetura, mas também as partes de restrições
ou seja, a parte técnica. E tem um exemplo ali, ó, que pode ser considerado, assim, configurações técnicas, em sentido de uso, onde vai ser aplicado, sobre qual sistema operacional vai rodar, eu vou ter uma ideia para ela, comunicação, como será, tipo de interface, rede, em N outros fatores de ordem técnica. Tá? Isso, arquitetura, de processador, então, também é uma questão importante. Tá? Por quê? Porque quando a gente tem uma linguagem, não é só uma forma de se fazer. Tá? Existe, quando você cria seu algoritmo, quando você aperta o F9 lá, rodar, run, sei, dependendo do editor que você estiver usando, ou a linha de comando, você está compilando. Quando você vai compilar, esse processo de compilação, ele vai traduzir o seu programa para a linguagem computacional. Então, nessa construção do compilador, o compilador ele tem que entender tanto a sua linguagem quanto a do compilador, que ele é o tradutor. Então, as limitações técnicas, ou seja, a parte de configuração técnica, ela é importante, tá? Ela é uma restrição que a gente tem que ter na hora de projetar, porque tem que se levar em consideração no sentido que eu posso ter várias coisas, características interessantes, mas eu posso me esbarrar em um problema que ela não foi desenhada para ser rodada, minha linguagem, em um sistema Windows, por exemplo. E hoje a maioria dos computadores usam Windows. Então, é um fator que a gente tem que considerar. Não roda em arquitetura 32 bits, só 64. Então, essa parte também deve ser importante. E os padrões, tá? Isso aqui é bem interessante, mas tem uns erros de português que estou vendo ali, mas vamos para lá. Uma linguagem, para ela ser amplamente aceita, adotada, ela tem que seguir umas diretrizes, tá? Inclusive para que haja uma comunidade toda envolvida, suporte. Tá? Então, quando se tem uma linguagem de programação, tá, e que o uso dela é amplo, tá, a gente começa um processo de padronizar, para que quem programe, por exemplo, na Índia não tenha problemas, para quem programe na América do Sul não tem problemas, quem programe talvez nos Estados Unidos. Então, imagina lá, a minha linguagem aceita C cedilha, lá no C vocês não, a gente não usa. Tá? Apesar que tem uma possibilidade de a gente usar uma biblioteca, coloquei o .h e trabalhar com strings e colocar acentuação, coisas do nosso idioma. Tá? Enfim, a padronização é essencial quando uma linguagem ela começa a ser bem usual. Tá? Ou seja, inicia-se uma ideia, tipo, todo um aparato para definir um padrão independente da máquina, da linguagem. Ou seja, aqui todos os programadores eles vão buscar seguir isso aí. Tá? Então, qual é a vantagem da padronização de uma linguagem? Principalmente, estabilização em diferentes plataformas e grupos de programação, tá? Visando ou viabilizando a portabilidade. Isso é que eu consiga desenvolver programas em outras plataformas, para outros sistemas, etc. e tal. As duas maiores organizações de padronização que a gente tem é o ANSI e o ISO. Tá? Vocês já imagino que vocês devem ter ouvido falar C padrão ANSI, alguma coisa, caractere ASCII, ASCII 2, ISO. Tá? Então, por exemplo, o ANSI é o Instituto de Padrões, tá? American National Standard Institute, ou seja, Instituto de Padrões Nacionais da América. Aí temos a ISO, são uma organização de padrões internacionais, né, que não só na área computacional, mas tem várias outras áreas, de qualidade, de processos. Então, muitas empresas buscam alcançar esses padrões para emitir uma certificação. Por exemplo, nossa usina aqui na região, ela é certificada ISO para tal coisa. Então, quer dizer que dentro daquela coisa, ela segue um padrão internacional.
Então, o processo de padronização de linguagem de programação ele é demorado e também é difícil. Tá? E envolve, geralmente, a comunidade, muito código como resultado. Tá? A padronização de linguagens ela é acompanhada por padronização de caracteres também, que eu falei lá do ASCII, né, do American Standard Characters e Unicode. Um exemplo, tá? São caracteres padrões, ou quem usa, por exemplo, a tabela ASCII sabe que se eu usar o código da tabela 167, eu vou ter uma bolinha de colocar em número, N, número. 166, o Azinho, de professor, aquele Azinho. Então, baseado nessa tabela, eu consigo ter na minha linguagem um tipo de padronização para caracteres também. Tá? Bibliotecas também, que vão suportar diretamente as atividades da programação. Imagina que se uma biblioteca não é padronizada, funciona diferente, ou comportamento diferente, ou não funciona, né, em determinadas situações. Tá? Uma outra restrição no projeto de linguagens trata dos sistemas legados. Né? Eu vou ter que, acho que, andar um pouco rápido aqui. Tá? Sistema legado são artefatos de softwares que já foram implementados, que existem, que estão rodando, mas que são antigos, né? E precisam, provavelmente, ser atualizados e continuar funcionando. Tá? Quanto ao resultado de um projeto de linguagem de programação, ou seja, qual o objetivo, qual o resultado, o que se espera, o que garante, o que possibilita que ela seja aceita, cedida, o que faz ela ser considerada ideal. Então, a gente tem que se pautar em alguns objetivos. Uma linguagem já deve ser simples, legível, ter clareza nas ligações, ser confiável, oferecer suporte, fácil nível de abstração, ortogonalidade e de eficiente implementação. A questão da simplicidade e legibilidade, ela é só a ideia de ser compreensível e fácil. Ou seja, para que uma pessoa não tenha dificuldades, na verdade. Ela tenha uma facilidade na hora de tentar escrever ou tentar aprender, ou na hora de ensinar. Né? Clareza nas ligações é um outro ponto importante. Está relacionado à conexão de uma propriedade, quando essa propriedade ela vai ser definida para ele, ou seja, uma linguagem ela tem que ser clara quando ocorre a ligação de cada elemento com a sua propriedade. Tá? Então, quando eu vou tratar de qualquer propriedade relacionada a um elemento, vamos supor, dar um exemplo claro aqui, tipo, os métodos de uma classe. Tá? Seria uma forma de os atributos de um objeto, elas têm que passar essa ideia de ser simples nessa conexão, na ligação, tá? Ou seja, propriedade de um elemento. Aqui é importante considerar que eu tenho alguns tempos, quando eu falo dessas ligações, que são definidos de diferentes formas. Por exemplo, eu tenho tempo de definição de linguagem, tá? Que é o tempo da ligação, quando ocorre essa ligação, ou chaveamento ali de uma propriedade com seu elemento. Tá? Quando a linguagem é definida, os tipos básicos de dados, tipos básicos são aqueles que, por exemplo, int, float, eles são ligados a rótulos especiais que a gente vai chamar de palavras reservadas, tá? Vão ser representados por eles. Então, ali tem números inteiros, um exemplo. Integers, então, seriam ligados a identificador de int, números reais fracionários são ligados à palavra reservada float. Tá? Então, essa seria a ligação. A clareza na ligação seria isso. Tá?
Existe também o tempo de implementação relacionado à ligação no tempo da implementação da linguagem, ou seja, quando o compilador ou o interpretador, tá, que são os tradutores, que pegam o seu código e transformam em linguagem, quando ele é escrito, os valores são ligados à representação na máquina. Tá, um exemplo ali, o tamanho de um valor inteiro ele vai ser determinado no momento da implementação da linguagem. E isso a gente pode também pensar em ligação quanto ao tempo de escrita do programa, então a gente pode ter ali no tempo da implementação da linguagem, mas também pode ser no tempo da escrita do programa. Tá? Quando os programas são escritos em algumas linguagens, nome de variáveis são ligados a tipos, ou seja, essa ligação, ela, que eu vou ter, tipo, a nomenclatura, a parte léxica lá, que foi a identificação, tá? Ou seja, vai ter que estar conectado a algum tipo. Por exemplo, na linguagem C eu tenho várias palavras reservadas. If, return, else, main. Se eu tenho uma palavra que obedece uma regra de criação de palavras, léxicos, da linguagem, e ela não pertence, por exemplo, média, ela tem que ser ligada a algum tipo. Então, quando a gente fala de tempo da escrita do programa, a gente diz que esses permanecem ligados com esses nomes durante toda a execução do programa. Então, quando uma variável ela é ligada a um tipo, durante toda a execução do programa, ela permanece com esse relacionamento. Em tempo de compilação, quando os programas são compilados, esses elementos eles são ligados a partes que a gente vai dizer sequências de instruções, linguagem de máquina equivalente. Ou seja, na hora da tradução que vai ocorrer essa ligação. Tá? E no tempo de carga também, ou seja, quando o código da máquina vai ser carregado. Tá? Aí que, por exemplo, variáveis estáticas, que já foram, por exemplo, não vai sofrer alterações, por exemplo, de tamanho, constantes, ela não muda de posicionamento. Então, quando eu tenho uma ligação ocorrendo em tempo de carga de programa, tá, as variáveis elas são atribuídas a endereço fixo. Então, se for estático, eles vão receber endereço fixo memória. E o que ocorrerá? Tipo, a pilha de execução, tá, ela vai ser alocada em um bloco de memória. A pilha de tempo de execução é um instrumento de memória auxiliar, né, que serve para que eu possa coordenar determinado fluxo ou uma sequência de instruções, ou operar resultados, ou de execução de operações, tá, de retorno. Caso bem claro, a gente usa bastante na recursão. Então, no tempo de carga do programa, tá, ou seja, a ligação ela ocorre quando o código da máquina for carregado. Então, quando o código da máquina for feito o load, aí a ligação a esses elementos, desses elementos. Né? Também ela pode ocorrer, então, ali no tempo de compilação, no tempo de carregamento, mas ela pode ocorrer também no tempo de execução. Ou seja, quando eles já foram carregados e foram executados, aí que eu posso fazer a ligação. Variáveis elas serão ligadas aos valores. Então, ó, uma hora liga o tipo, aí agora aqui já estou ligando as variáveis ao endereço, depois agora as variáveis são ligadas aos valores. Tá? Então, a ligação é um requisito, um objetivo que se alcançar. Obviamente ela vai ocorrer, mas o objetivo é que ela seja de forma clara e concisa. Né? Um outro ponto, um objetivo de uma linguagem é que espera que ela seja confiável, ou seja, que é uma linguagem confiável? Ela deve apresentar o mesmo comportamento sempre que executada em condições semelhantes. Ou seja, imagina que eu tenho um computador com configuração X, execute, e alguém com o mesmo computador semelhante, né, com a mesma configuração, execute de algum tipo de resultado diferente, uma modificação
de valores, etc. Então, ela precisa ser confiável. Então, as linguagens, elas que buscam confiabilidade, elas geralmente têm um tipo que a gente fala linguagem fortemente tipada. Tá? Isso facilita manter a confiabilidade, porque não, ela tenta garantir que o programador não vá abusar ou fazer alguma coisa errada, que possa modificar esse resultado. Então, por exemplo, fala que linguagem que restringe o uso de aliases, linguagem que restringe o vazamento de memória, que tem fortemente tipada, a semântica e a sintaxe são fortes e bem definidas, faz verificação, validação, elas são mais confiáveis, geralmente. Justamente porque você não pode fugir dessa regra. Tá? E a domain deve oferecer suporte, né? O objetivo, tá? Uma linguagem ela deve ser facilmente acessível para quem quer que seja, que queira tanto aprender quanto ensinar, quanto instalar. Tá? De forma ideal ali, ó, é necessário que também não seja pago, provavelmente. Que seja domínio público, somente a questão dos seus compiladores. Né? Abstração. O que seria abstração? Um objetivo já de uma linguagem bem-sucedida é que a parte de abstração é um... Existe o conceito da palavra abstração no sentido computacional, que é um pouco diferente do usual, que é o mais utilizado na filosofia, por exemplo, na sociologia. A abstração para nós aqui é a ideia de tentar trazer uma situação, comportamento, alguma coisa que o problema demande para um modo computacional. Então, ela é um aspecto fundamental quando a gente vai construir um programa. Tá? E é uma coisa que se gasta muito tempo. Tá? Então, o processo de a ideia, o objetivo de uma linguagem, para que ela seja não considerada, mas provavelmente facilite uma maior adesão, ela deve levar isso em consideração. Tá? Então, aí, ó, bibliotecas que acompanham a linguagem moderna de programação comprovam a experiência acumulada de programadores na construção de abstrações. Então, por exemplo, tem uma linguagem Java, a linguagem não é, ela é grande, mas não chega a ser tão grande quanto C++. Mas eu tenho muita biblioteca que faz com que eu facilite o meu trabalho, digamos assim. E isso não é nativo da linguagem, geralmente vem através de liberação de versões, mas são implementações de pessoas que já vivenciaram aqui. Então, imagina se eu ter que fazer uma pilha, implementar uma pilha. Se não vem estrutura de dados, implementação de uma pilha. Sempre fica meio trabalhoso, porque não é tão simples. Né? Não é tão complicado, mas também não é tão trivial. Mas, de qualquer forma, é improdutivo. Então, dentro da abstração, a ideia é que seja fácil portar a minha ideia, o meu problema, no modo computacional. O objetivo aqui, dos objetivos, chama ortogonalidade. Tá? Quando que uma linguagem ela é ortogonal? Ou seja, uma linguagem ela vai ser considerada ortogonal se seus comandos e recursos forem construídos sobre um conjunto pequeno e mutuamente dependente das operações primitivas. Ou seja, quanto mais a linguagem ela chegar à ortogonalidade, ela vai ter menos regras. Tá? Ou seja, para se escrever os programas. Então, assim, a ideia é que quanto menos verboso, que é a questão de falar de regras, para se escrever um programa, mais ortogonal a linguagem. Então, a gente pode dizer que uma linguagem ortogonal, ela tende a ser mais simples e mais clara. Tá? Aí, um exemplo de ortogonalidade. Ó. Considere passagem de argumentos em uma chamada de função. Tá? Não sei se vocês lembram ou ouviram alguma coisa assim.
ou você vai chamar uma função e abre o parênteses e coloca lá algum argumento, um parâmetro. Tá? Então, uma linguagem integralmente ortogonal permite qualquer tipo de objeto, porque ela é baseada na regra, a regra é função, argumento. Algumas linguagens, por exemplo, já não... E qual é o argumento? Qualquer argumento, poderia. Algumas linguagens, elas fazem distinção disso. Ah, pode argumento X, mas não pode argumento Y. Então, ela não é tão ortogonal. Então, a ideia de ortogonalidade é que menos regra. Então, assim, para função de tal tipo, usa tais parâmetros. Para função de tal, só pode tais parâmetros. Isso tira a ortogonalidade de uma linguagem. Tá? E deve ser de implementação eficiente. Tá? Essa questão eficiente que ela não é subjetiva, mas a gente tem que considerar um aspecto que a gente pode confundir com a questão de melhor entre eficiente e a melhor forma. Tá? Computacionalmente, a gente vai buscar atingir eficiência. Existe uma melhor maneira? Provavelmente existe para algumas coisas, mas pode ser modificado a partir do meu ambiente. Então, quando eu falo de implementação eficiente, a ideia é que recursos e construções de uma linguagem, elas devam permitir que, na prática, a gente consiga implementar de forma eficiente usando as plataformas atuais. Então, imagina que eu... E esse eficiente, ele trata de vários pontos, tanto, principalmente, que eu vejo aqui como a questão da tradução, da compilação, quanto da produção, da produtividade. Se uma linguagem, mesmo se ela seja muito boa em tempo de compilação, tempo de execução, ela gerencia muito bem memória, alocação, ela será considerada eficiente, mas digamos que ela seja tão rígida, sintaticamente falando, tão verbosa, que ela não é produtiva. Então, nessa questão de eficiência, a gente pode considerar esses outros aspectos também. Beleza? Então, só para dar uma capitulada aqui, a gente falar um pouco de linguagem sim. Então, eu tenho aquelas categorias, são 3 tipos de categorias que a gente olha dentro da estrutura de uma linguagem, que é a parte dos nomes, dos tipos, ou seja, a parte léxica, a parte sintática e a parte semântica, ou seja, a parte de estrutura de regras, que é a sintática, eu não posso ter ponto e vírgula antes do if, e a parte semântica, eu não posso somar números com letras, né? Então, a parte do sentido. A gente vê alguns objetivos, algumas restrições ao se considerar o projeto de uma linguagem. Isso aqui é importante, mas assim, a gente não é usual agora prático, porque nós não implementaremos.